Olá pessoal, eu sou o João Abreu, fundador da Livraria Insight. Estou recebendo hoje aqui um convidado muito especial, o Márcio Serbella. Opa, Obrigado, Márcio, por estar aqui presente. ok. É um prazer muito grande estar aqui, João. Né? A gente já tem contato e eu curto essa livraria e essa editora já tem pelo menos 5 anos, né? É isso aí, é isso aí. E você, inclusive, foi um dos primeiros contatos da livraria, né? Assim que eu fundei a livraria, eu lembro que você ia fazer um evento lá no Clube Empreendedor, a gente se conectou e não desconectou mais, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai ter um evento aqui super bacana com o Márcio, né? 5 estratégias para começar o ano como um gestor ou um empreendedor fora do normal. E falando em fora do normal, tá vindo aí um livro sensacional, né? E aí eu queria perguntar para o Márcio, que é o autor desse livro, afinal, o que é Seja Fora do Normal? Bom, seja fora do normal, assim, essa ideia ela apareceu, né, e falar sobre normalidade no momento em que a gente viveu aí alguns anos atrás a pandemia. Em que todo mundo falava, quero voltar ao normal, quero que volte ao normal, à normalidade. Saiu da normalidade. E aquilo me incomodou de alguma maneira. Né? E eu comecei a perceber que o ser normal pode não ser tão legal assim. Né? E quando a gente entra na normalidade, normalmente a gente faz movimentos que são meio que involuntários. A gente faz coisas porque elas são daquele jeito e a gente simplesmente vai fazendo, vai deixando a coisa acontecer. E quando você começa a perceber que você, independente de qualquer situação, pode ser fora do normal, você pode fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes na sua vida e até para ajudar outras pessoas a fazer transformações no mundo, nas situações que você vive, nos problemas que acontecem. Então, a ideia do seja fora do normal é, independente do que está acontecendo no mundo, eu não preciso seguir o fluxo. Eu não Perfeito. preciso deixar a coisa ruir. Eu posso fazer diferente de Muito alguma bom, forma. muito bom, muito bom. E como é que foi esse processo de você teve aí esse insight, né, por conta dessa questão da normalidade, né? E aí como é que foi esse processo em decidir transformar isso em um livro, que é um livro muito valioso, por sinal, né? Na verdade, o livro ele surgiu um pouco diferente do nome. O nome acabou surgindo depois do Ah, livro. entendi. Quando a gente teve esse momento de isolamento, algumas coisas eu fui fazendo. Eu fiz muitas lives, sabe? Durante bastante tempo. Eu sempre fiz, há bastante tempo faço palestras, treinamentos, só que naquele momento a gente ficou parado. E aí veio a possibilidade de fazer o virtual e me conectei, isso já há 5 anos atrás aproximadamente, me conectei com podcasts, né? Criei uma rádio virtual, podcast e tal. E surgiu a ideia a partir até de um livrinho que eu comprei na Insight, que é um livro Legal, em box, né? legal, livro caixinha. Que é o coaching da criatividade. Então, a Aham, partir desse livro, eu resolvi começar a responder aquelas perguntas que estão lá naquela caixinha. bacana. E fiz isso num podcast. Só que isso ganhou um vulto muito diferente, porque além daquelas perguntas, foram outras pessoas fazendo perguntas também nas palestras que eu fazia, né, nos workshops, nos webinários, e aí eu fui incrementando aquelas perguntas e respondendo de alguma forma. E quando eu percebi, eu estava fazendo quase que um tratado sobre criatividade e inovação. Como a gente pode ser criativo e como a gente pode ser diferente em qualquer momento. E aí o nome juntou com essa situação da normalidade, né? E acabou virando o livro Seja Fora do Normal. Muito bom, sensacional. É um livro que, assim, eu editei o livro, né? Tive o privilégio ali de ter acesso Esse antes de privilégio todo mundo. realmente não é para muitos, né? Mas eu vou contar para quem quer ouvir que a gente está namorando há muito tempo. Não entendam mal, pessoal. Né? O namoro com relação à edição desse livro. Sim, sim, A gente verdade. conversa há quase 5 anos É desse livro, verdade, é desde que a verdade. ideia começou a acontecer. Perfeito. E agora ela Está está tá sendo realizado. real de alguma forma. Muito bom. E o curioso é que durante ali o meu processo de edição, eu fui usando algumas ferramentas que você estava propondo ali no livro.
Então coloquei uma trilha sonora, né? Sem dar mais spoilers aqui. Opa! Então eu fui usando ali alguma coisa que você estava sugerindo e fui me divertindo assim no processo da edição, né? Que é muito da sua proposta. Então eu queria que você falasse assim para o pessoal qual é a principal proposta do livro, né? O que o livro, como o livro pode ajudar ali o leitor a deixar a vida melhor, a alcançar seus objetivos, né? O livro traz ideias para que, de alguma maneira, a gente encontre o melhor de nós mesmos. E quando a gente fala em encontrar o melhor de nós mesmos, vou acabar dando algum spoiler, porque a gente fala dos sonhos, Sim. dos desejos, do que as pessoas querem que aconteça na sua vida. E que, infelizmente, a gente coloca sempre na conta de outras pessoas. É o governo que não oferece a condição, é o local que a gente trabalha que não é legal, e sempre tem uma limitação para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Perfeito. Então, o Seja Fora do Normal, ele fala algo que não é muito normal, que é qualquer um de nós, independente, inclusive das situações que o meio empurra para cima da gente, pode fazer um pouco diferente. E pode alcançar um estágio melhor do que queria, do que pensava que podia. Mas para isso precisa fazer movimentos diferentes. E movimentos diferentes se faz com criatividade. Perfeito. E aí o legal da gente pensar sobre isso é que, e aí a gente começa a conversar sobre, para quem acha que não é criativo, como que desperta isso? E para quem é criativo, como que eu melhoro isso? Como que eu faço isso ter um alcance maior ainda e fazer mais diferença na minha vida e na vida de quem está ao meu redor? Porque não tem jeito, João. Quando a gente mexe na nossa vida, a gente mexe na vida das pessoas. Perfeito. Se eu melhoro a minha condição, eu melhoro a condição das pessoas para quem eu atuo, para quem eu trabalho, né? Para quem eu ofereço os meus serviços. Sim. Então, uma coisa vai levando a outra. Respondi? Muito bom, muito bom. E aí, até pegando esse gancho aí da criatividade, eu acredito que muita gente não tem ali uma ideia ao certo, né, do que é criatividade. Talvez muita gente faça ali uma ligação de criatividade com arte, com um dom, okay. Né? A gente fala muito em economia criativa, né? Sim, E aí pensa em samba, pensa em teatro, pensa numa série de coisas que, sem dúvida, né, há uma necessidade de ser criativo para que se faça. Mas não necessariamente eu preciso estar nesse meio cultural. Eu mesmo, assim, estou falando sobre criatividade e o meu negócio é criar podcast, fazer treinamento, fazer palestra, criar treinamentos, cursos. E aí eu vou despertando um pouquinho da minha criatividade em várias outras situações, inclusive em coisas que eu considero que eu não tenho nenhuma habilidade, mas eu me permito. E aí a criatividade, aparece a ideia do que é ser criativo. E a gente passeia bastante sobre isso no livro, que é a ideia do eu experimento. E eu me preocupo muito menos com o erro. Então, assim, eu me preocupo muito menos com o julgamento, com situações que aconteçam. Eu vou contar um caso aqui, posso contar um caso? Claro. Certa feita, eu estava participando de um alinhamento. Né? E no alinhamento ele tratava sobre criatividade. E a gente estava sendo habilitado para fazer um treinamento que se baseava num livro, era um livro em boxe. E o livro tratava sobre criatividade. E a proposta do treinamento era cada um, lá no início logo, era cada um se apresentar de maneira criativa. Era cada um se apresentar de maneira criativa lá naqueles poucos segundos que era necessário. Eu não sei o que me deu na cabeça, sabe, João? Que eu tentei me apresentar dando uma cambalhota para trás. Agora, você imagina esse sujeito gordo dando uma cambalhota. Eu caí. E o pessoal achou que eu estava fazendo alguma... Bom, eu fui muito julgado, mas eu experimentei fazer aquilo. Sim. Né? Aquilo em algum momento deu errado, mas eu comecei a perceber e comecei a usar aquele método e perceber que em alguns momentos a gente vai fazer coisas em que a gente vai ser julgado. Em que talvez as pessoas não entendam aquilo que a gente está fazendo, mas se eu estiver bem comigo mesmo, se eu estiver usando algumas técnicas, algumas ferramentas, vai estar tudo bem e eu sigo adiante. Muito bom, muito bom. É exatamente isso, muito bom. E isso também, assim, ajuda muito o empreendedor, né?
Porque o empreendedor tem aquele medo do fracasso. Eu vou abrir um negócio, eu vou quebrar, o que vão falar de mim, né? Até mesmo ali quem está trabalhando, né? Quem tem uma carreira e aí está buscando uma promoção, buscando uma ascensão ali dentro da empresa e se preocupa muito com o julgamento e acaba perdendo a sua essência. E aí vem a insatisfação e tudo mais. O livro certamente ajuda essas pessoas. Ajuda, também, né? e ajuda muito, sabe? A gente fala em empreendedor, a gente pensa em pessoas que têm um comércio, um pequeno negócio, mas a gente esquece também dos prestadores de serviços, dos Sim, dentistas, perfeito. dos médicos, dos advogados. E essa galera, principalmente esse pessoal que eu acabei de falar agora, eles têm limitações impostas pelos conselhos regionais e nacionais. Então, assim, se eles não forem criativos, eles não conseguem se vender. Perfeito. Ainda então, mais hoje, né? Então, a ideia é por aí. E o empreendedor que você falou, que não sabe se vai dar certo. Bom, pode ter certeza. Alguma hora, alguma coisa vai dar errado. E aí é como que eu lido com isso. É como que eu faço desse erro algo positivo, algo que faça a diferença na minha vida, né? E o livro, ele aborda muito isso. Desde o momento de que passo eu posso dar para fazer algo um pouco mais seguro? Quais estratégias que eu posso fazer para que eu não me sinta tão incapaz? Como que eu venço, inclusive, a minha mente? E como que eu venço... eu ouvi certa feita um palestrante, num dos treinamentos que eu participei, ele falando sobre quando a gente tem uma ideia, normalmente quando a gente chega em casa para contar para a família e para os outros, né, a gente é recebido com uma pá, o cara vem com a pá para derrubar aquela ideia. Mas isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Né? E assim, se a gente não estiver usando alguns mecanismos de defesa, se a gente não se conhecer, se não conhecer nossas potências, a gente acaba aderindo a essa normalidade de achar que nada é possível, que não vai dar certo, porque nós vamos escutar isso muitas vezes, né? Sim, o livro a gente fala um pouquinho da conversa com a voz interior. Isso aí, muito bom, muito bom. Porque é o que eu ia falar, né? O livro, embora pareça ser um livro sobre criatividade, é um livro sobre a vida, sobre negócios, né? E inclusive de autoconhecimento também, né? Ali de autodesenvolvimento. Ficou um pouco estigmatizada essa ideia da autoajuda, mas se você quiser usar o livro para se ajudar, se você usar aquelas ferramentas, é o que você falou ainda agora. Você usou algumas coisas e fez diferença positiva para você. Então, assim, o livro traz algumas histórias, traz alguns casos, né, que eu conto, alguns divertidos, alguns nem tanto, mas traz, acima de tudo, essas ideias. Ou seja, o que eu usei no meio do caminho para vencer uma situação ou para ajudar uma empresa, né? Eu faço há muitos anos trabalho de consultoria, de mentoria, de coaching, né? E ajudo pessoas a sair do seu estado para um estado melhor do que ela se encontrava naquele momento. Então, assim, tudo isso foi parado dentro do livro de alguma maneira. Eu não sei se eu posso falar, mas pode. O Seja Fora do Normal eu já comecei a escrever o nome, pelo menos já tem o nome dos capítulos do Seja Fora do Normal 2 e do Seja Fora do Normal 3. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive também tem aí um projeto de um diário, né? O diário do Seja Fora do Normal, porque o livro traz muitas ferramentas, né? Você traz ali exercícios no final de cada capítulo e sugere algumas ferramentas. E aí tem um bônus, né? Como é que é isso aí? Então, deixa eu só dar uma explicada do que são ferramentas. Bom, é mais ou menos como um martelo, um alicate, uma tesoura, uma chave de fenda, um lápis, né? Só que no papel, ou num programa, num aplicativo. É algo que faz você resolver melhor alguns problemas, como se fosse uma chave de fenda, você só tira um parafuso se você tiver algo que consiga entrar na fenda ali. Você pode usar uma faca, você pode usar outra coisa, mas então... eu trago técnicas e ferramentas que ajudam você a desenvolver as situações que a gente apresenta no livro. E esse bônus, aí eu posso contar do bônus. São 22 ferramentas, não foi proposital, né? Não foi proposital o número de 22 ferramentas. 22 ferramentas em formato de planilha, em formato de aplicativo, ou mesmo só de texto, né, mais formatado, bonitinho, para que você possa usar aquilo a seu favor e facilitar o seu crescimento, o crescimento da sua criatividade, da sua capacidade de criar e inovar.
Muito bom, muito bom. É bom que já tem aí o projeto do volume 2 e do volume 3, porque certamente o pessoal vai querer continuar, né, Espero que sim. com essas Deixa eu ferramentas só técnicas. te falar, você falou do diário, né? Também é um spoiler, né? Sim, Está sim. só no plano Isso por aí. enquanto, mas nós já até começamos a pensar o que poderia estar nesse diário. E o diário, essas ferramentas, elas estão no diário para que no livro a gente traz muitas atividades em que você anota em algum lugar. Sim, então isso sim. vai estar arrumado nesse diário de maneira que você possa usar isso para o seu desenvolvimento. Legal, que acaba virando um material muito rico, né? É bem interessante aquelas propostas de fazer essas anotações, essas análises, autoanálises, né? Porque você acaba desenvolvendo um material muito rico sobre você e sobre o que acontece no seu dia a dia. E quando você registra isso no diário, você ganha poder. Perfeito. Você ganha poder porque você conhece coisas que você é capaz de clareza, vencer. Né? E às vezes a gente esquece delas. Sim, sim. Se eu tenho aonde recorrer aos meus poderes, sim. provavelmente eu vou poder usar melhor esses poderes em outros momentos, em outros desafios, em outras oportunidades. Perfeito. É aquele negócio, a gente faz muita coisa ali no automático, fica no inconsciente, né? E quando você registra, você consegue resgatar isso, né? Isso aí. Muito interessante. Muito bom. E aí vamos falar do lançamento, né? Vão ter 2 lançamentos, é isso mesmo? São 2 lançamentos. É porque assim, a minha residência é Itaboraí, boa parte da família, dos amigos, né? Das pessoas, e assim, da minha profissão também, eu participo de muitos eventos em Niterói, do RHLF, do CDL, de outros ambientes, né, corporativos e tal. Prestei muito serviço para várias empresas da região leste fluminense, então de Niterói até, né, Campos, Macaé e tal. Então, a gente resolveu fazer em Niterói, na Blux, né, lá em Caraí, e resolveu fazer também em Botafogo, aqui no Rio, na Blux também, Isso. por conta justamente dos profissionais e de muita gente que é envolvida comigo, né? E que de alguma forma eu ajudei, capacitei e que eu gostaria que tivesse presente nesse lançamento. Então muito a ideia é de fazer 2 lançamentos, dia 4 em Botafogo, a partir das 18 horas, dia 6 em Caraí, na Blux de Caraí, lá do ladinho da UF, né? Também a partir das 18 horas, justamente para que as pessoas possam estar. Eu vou estar lá, muito vou autografar, vão ter algumas histórias que a gente vai contar. Muito bom, muito bom. Tem gente que vai nos 2, hein? Opa! Então, 4 de fevereiro, Livraria Blux em Botafogo, a partir das 18 horas. 6 de fevereiro, Livraria Blux em Caraí, também a partir das 18 horas, né? Isso aí. E depois ainda vai ter um evento aí do Clube Empreendedor, que também vai ter alguma coisa bacana. Lá, né? Muito bom, muito bom. E aí, Márcio, para a gente finalizar aqui, fala um pouquinho de você, né? Quem é o Márcio Serbella Freire, quais são os movimentos que você tem feito aí? Já vai começar o ano viajando? Bom, então, obrigado por você ter trazido essa oportunidade, né, de falar um pouquinho. Então, o Márcio Serbella Freire Bom, eu acho que eu sou meio que irmão ou primo do Raul Seixas, né? Porque o Márcio Serbella Freire é uma metamorfose ambulante, e eu acho que sempre foi assim. Se eu for contar as minhas histórias, eu fui experimentando coisas a vida inteira, errei várias vezes, acertei muitas vezes também, acho que mais do que eu errei, e fui fazendo coisas. E nos últimos 10, 12 anos, tenho levado palestras, cursos, treinamentos, ajudado pessoas com consultoria, com coaching também. Então, nas mais diversos setores de negócios, de empreendedorismo e inovação. E o ano de 2024 foi uma loucura de palestra. Eu fiz muita palestra em muitos locais e percebi que podia ajudar ainda mais pessoas. E fui convidado para iniciar uma jornada pedagógica lá em Novo Progresso, no Pará. Que legal. Então a gente vai levar. O pessoal do Pará vai ter uma surpresa, né? Porque a gente vai levar um livro antes do lançamento do Pará, lá no dia 30 de janeiro, lá numa cidade chamada Novo Progresso. Eu vou estar falando com cerca de 1000 profissionais da educação. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns por todo esse movimento. E para a gente fechar aqui,
muita gente, eu sou editor, trabalho no mercado editorial já há muito tempo, né? E eu sei que muita gente tem ali a vontade, o sonho de escrever um livro, mas tem muitas dúvidas sobre o processo, às vezes não sabe se é capaz de escrever, né? Ou como é que funciona, o quão desafiante é. Tem gente que começa a escrever um livro e nunca termina. Para escrever um livro, você né? precisa ser criativo? Precisa. Precisa ser um pouco fora do normal? Precisa, isso aí. Mas o que eu queria que você dissesse é como foi o processo, esse processo de quando começou de fato ali o processo editorial, né, a transformar realmente tua ideia em um livro. O processo editorial, ele começou a partir do momento que nós conversamos, né, e definimos, vamos fazer o livro, vamos fazer ele acontecer de alguma forma, e aí você foi me dando algumas orientações, passeamos aí pela contratação e tal, mas a partir daí para mim foi até surpreendente, porque eu já tinha passeado por algumas ideias de como andar sozinho, de como editar, várias outras possibilidades de edição de livro. Eu não vou assim, encher muito a tua bola não, mas vou encher assim mesmo, porque assim, eu fiz uma escolha com base num namoro de 5 anos, de verdade. Sim. Então, assim, eu poderia seguir outros caminhos que talvez fossem mais baratos ou que talvez fossem, né, mais individualizados de alguma forma, mas eu preferi buscar a Insight Editora justamente porque eu tinha certeza que o apoio seria incrível e foi incrível. Legal. Até agora, né, em todos os momentos. Então, assim, a edição é algo muito maior do que eu pensava que fosse. A gente acha que editar é só ajustar lá algumas coisas, mas o João foi meu parceiro nessa edição, aí trazendo ideias, trazendo solicitações de outros movimentos, né? Então, perfeito. É isso. Bacana, muito bom. É justamente isso, né? Até te fiz essa pergunta para o pessoal entender, porque muita gente fica receosa ali de, será que eu vou escrever ali, o pessoal vai receber bem, né? E esse é o papel do editor, é fazer esse meio campo entre o autor e o leitor, né? Então é um incentivo para quem tem muitas ideias boas por aí, que ficam às vezes ali perdidas, né? Porque a pessoa tem vergonha, aquilo que você falou ali, o medo do julgamento. E você tem que estar disposto inclusive ao julgamento. Isso aí. Que pode não ser legal, né? Por um acaso, quando o João leu os primeiros escritos aí do Seja Fora do Normal, ele ficou encantado, já começou e foi me devolvendo isso. Eu falei, bom, e foi trazendo sugestões para que fosse mais ao encontro ainda do leitor. Sim. E isso eu talvez não conseguisse fazer sozinho, né? Até por conta de ser a primeira experiência solo, embora eu já tenha participado de alguns outros livros em coautoria, né? E aí foi fundamental esse teu apoio. Com relação a, será que eu consigo? Qualquer pessoa consegue, né? Vai precisar usar um pouco de criatividade, vai precisar enfrentar os seus medos, vai precisar enfrentar os seus erros, você vai errar, você vai fazer coisas que não vão ser adequadas, não vão funcionar, e aí um profissional experiente como o João vai te ajudar nesse caso. Muito bom, maravilha. Então, ó, você que está pensando em escrever um livro, está travado aí, né? Tá com um livro já na gaveta há um tempo, leia o Seja Fora do Normal, certamente vai te ajudar a dar o próximo passo. Márcio, muito obrigado. Nada, daqui a pouco João, vai começar o evento aí. Okay. E até o lançamento, né? Isso aí, vamos lá. Márcio Serbella só tem um no mundo, né? Então é fácil de achar. É fácil de achar. Serbella com C e 2 L's. Isso aí. Seja Fora do Normal.